Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nós daremos continuidade às temáticas pertinentes à área específica de ética, né? O tema da aula de hoje é Solidariedade e Progresso Moral. Meu nome é professor Rafael Pinheiro, sou professor da área de filosofia. Então, vamos dar início. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar e refletir sobre, primeiro, a revisão, vamos fazer uma retomada do que nós vimos na última aula. Vou tentar apresentar a vocês a questão do sofrimento humano. Em seguida, a partir da apresentação dessa questão, vou tentar explicitar o problema específico com o qual nós lidaremos aqui hoje, uma vez que, como vocês bem já sabem, sempre uma boa aula de filosofia deve começar pelos problemas, uma vez que o que nós fazemos de melhor em filosofia é lidar com problemas. Por fim, para tentar de alguma maneira oferecer um caminho para refletir sobre esse problema apresentado, nós faremos uma abordagem sobre as noções de solidariedade e progresso moral a partir do filósofo norte-americano, estadunidense, o Richard Rorty. Bom, no que diz respeito à revisão sobre a última aula. Na última aula, nós tratamos especificamente, dentro das temáticas de ética, sobre a questão da liberdade e da responsabilidade. Para tanto, inicialmente nós fizemos uma contextualização, que nós chamamos aqui de apresentação das condições do problema. Foi exatamente o atual contexto que nós vivemos de uma certa pandemia que assola a humanidade como um todo. E para abordar essa questão, nós trouxemos duas concepções, que na verdade não são teorias filosóficas, mas duas posições que nós podemos chamar de filosóficas, de dois filósofos sobre a questão da pandemia. Um deles foi o filósofo italiano Giorgio Agamben, que de alguma maneira minimizou a problemática da pandemia, disse que na verdade se tratava de mais uma gripe comum e que na verdade os diferentes governos estavam utilizando essa questão para tentar espalhar o terror e o medo entre as pessoas, criando um problema, inventando a ideia de um problema, trazendo a pandemia como um problema, para que esses mesmos governos pudessem oferecer a solução, que nesse caso, segundo o Agamben, seria o isolamento social. Mas que, por trás disso, segundo o Agamben, o que estaria em jogo seria uma tentativa de controlar, governar as pessoas através do medo, que na teoria filosófica do Giorgio Agamben seria o que nós chamamos de estado de exceção, governar através do estado de exceção. E aí nós vimos também a posição do filósofo camaronês Achille Mbembe, que escreveu, por exemplo, a Crítica da Razão Negra. O Achille Mbembe coloca que, na verdade, a pandemia ela democratizou o poder de matar, uma vez que cada um de nós pode ser um portador do vírus e, por exemplo, se nós decidimos tomar determinadas ações sem levar em consideração as medidas sanitárias, nós podemos ser responsáveis diretos, por exemplo, pela morte de uma pessoa idosa que faz parte do grupo de risco, E na avaliação do Achille Mbembe, o isolamento, no caso, seria uma forma de controlar esse poder de matar. E aí, a partir dessas posições, da apresentação do contexto, nós vimos que lateja, que está por trás dessas posições, elas vão de encontro a duas concepções filosóficas da área da ética, que são as noções de liberdade e responsabilidade. E aí nós convidamos vocês a conhecer um pouco de algumas noções básicas de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que trata sobre as questões de liberdade e responsabilidade. Do seguinte modo, dizendo que que o nosso modo de ser é a liberdade
e que nós não temos como pensar a liberdade sem pensar também, né, a responsabilidade que vem junto. E fizemos uma reflexão, enfim, sobre o atual contexto a partir dessas noções. Tudo bem? Caso vocês queiram retomar a aula, essa aula está disponível no YouTube, vocês podem encontrar lá a aula sobre liberdade e responsabilidade. Tudo bem? Bom, a questão do sofrimento. Nós sabemos que um dos problemas que, né, do ponto de vista das humanidades, nós costumamos pensar é exatamente a noção de sofrimento humano. Né? Quando nós falamos de sofrimento, né, de razões que podem levar o ser humano a sofrer, há uma série de perspectivas. Eu escolhi 3, apenas no sentido de tentar exemplificar para vocês como nós podemos pensar essa questão do sofrimento humano, né, que é o que vai nos levar a falar daqui a pouco sobre solidariedade e progresso moral. Bom, eu coloquei aqui as 3 perspectivas, quais sejam desigualdade social, né, a questão do racismo enquanto sofrimento e a questão da imigração, mas uma série de outras questões que nós poderíamos, enfim, abordar aqui. Mas em função do tempo também nós escolhemos, né, delimitar. Bom, a questão da desigualdade social. Nós trouxemos aqui uma pequena charge para ilustrar para vocês, né, mais ou menos como se dá essa problemática e por que isso pode gerar sofrimento. Né? O que a gente vê aqui nessa imagem? A gente vê uma única pessoa de um lado aqui, né, se apoiando num pedaço de madeira, enfim, com um carrinho de mão e ali representando sacos de dinheiro. Nós vemos pessoas aqui, né, à beira do abismo, dependendo exclusivamente ali do pé daquela pessoa que segura a tábua de madeira, né, e que é um grande número de pessoas. Né. E aí o que a gente pode concluir a partir aqui dessa charge? Que, na verdade, aquilo que em outras palavras, é a situação do nosso país. Quer dizer, onde muitas pessoas têm pouco, né, e pouquíssimas pessoas têm muito. O problema da concentração de renda. Né? Nós temos muitas pessoas pobres no nosso país e pouquíssimas pessoas com muito dinheiro, inclusive pessoas que acumulam dinheiro em função da exploração desses muitos, né, que têm pouco, que têm pouquíssimo. Né? E aí, como nós sabemos, essa desigualdade social é um tipo de sofrimento. Por quê? Porque essas pessoas que, de alguma maneira, né, têm uma vida difícil em função dessa exploração do trabalho, né, elas, né, têm dificuldade para manter a sua cesta básica em casa, para ter uma saúde de qualidade, enfim, uma série de consequências que são decorrentes dessa desigualdade social, que é um problema histórico aqui no nosso país, né, desde que o Brasil é conhecido enquanto Brasil, que nós temos notícia, né, dessa desigualdade social enorme que nos assola. Né. Então, nós trouxemos essa ideia para mostrar para vocês um exemplo do que pode ser o sofrimento e que é algo que é real no nosso país. Né. Bom, a segunda questão de sofrimento que nós trouxemos foi exatamente a questão do racismo. E para exemplificar isso, que também é outro problema muito comum no nosso país, eu trouxe aqui um pedaço de uma notícia de um caso que aconteceu com uma jornalista conhecida por nós, a Maju, a Maria Júlia Coutinho, e onde ela foi vítima, né, de comentários racistas. Não só no Facebook, esse daqui foi só um exemplo, é de 2015, mas isso voltou a acontecer, ela foi atacada nas redes sociais, com termos terríveis, inclusive tendo a competência profissional dela questionada em função da cor da pele. Né? Então a gente sabe que isso pode gerar um sofrimento terrível, na verdade gera sofrimento todo dia. Né? Isso daqui é só um exemplo de uma pessoa assim, que é famosa, né? Mas fora desse meio artístico, o tempo todo, né, as pessoas passam por esse constrangimento, por exemplo, em função da cor da pele, que é uma coisa terrível e que pode gerar um sofrimento terrível. O terceiro exemplo que nós trouxemos é exatamente o exemplo da imigração, né, que consiste no quê? Exatamente em função de uma série de problemas no país, às vezes o país de origem da pessoa está passando por guerra, às vezes questões relativas
a economia do país, né, está uma economia afundada, e as pessoas são levadas a sair do seu país, né, para tentar realizações, para tentar encontrar uma vida melhor, né? E aí, essas pessoas, ao chegar numa outra nação, né, muitas vezes são recebidas de forma hostil. O processo de chegada até outro país também, com condições miseráveis, como a gente pode ver aqui no exemplo da foto, né? São várias pessoas aglomeradas aqui num tipo de embarcação. Vocês podem pesquisar, enfim, na internet, jornais, há vários casos em que essas embarcações afundam, enfim, pessoas que acabam ficando isoladas, morrem. Então, todo dia a gente tem notícias, né, das consequências gravíssimas que esse problema da imigração traz, né, e que é uma causa real de sofrimento hoje no mundo. E aí vocês vão ver, só voltando aqui, que não foi por acaso que a gente trouxe a questão da imigração, porque quando nós formos pensar as noções de solidariedade e progresso moral, né, há algo nessas concepções que nós vamos trazer que nos ajudam a pensar essa questão, por exemplo, da imigração. Tudo bem? Bom, e aí, né, a partir dessa contextualização com as imagens que nós trouxemos, um problema vem à tona, né, que é o problema que eu gostaria de propor a vocês, né, para que nós pudéssemos refletir. E o problema é o seguinte, né, do ponto de vista ético, né, como nós vimos da última aula, isto é, de uma reflexão filosófica sobre as normas e valores que regulam o comportamento humano, né, nós vimos que ética é isso, né, uma reflexão filosófica sobre as normas e valores que regulam o comportamento humano. Aí a questão é, qual o caminho para viabilizar uma diminuição do sofrimento e nosso melhoramento enquanto seres humanos? Né? Trocando em miúdos, né? Falando em palavras mais simples, o que isso quer dizer? Bom, levando em consideração que há um sofrimento que assola a humanidade, né? Refletindo eticamente, refletindo sobre as normas e valores que regulam o nosso comportamento, refletindo eticamente sobre a moral, né? Como é que nós podemos pensar um meio de diminuir esse sofrimento humano? Né? Como é que nós podemos nos melhorar enquanto seres humanos? Que significa o quê? Progresso moral. Né? Como que nós podemos progredir moralmente? Ou seja, como nós podemos nos tornar melhores enquanto seres humanos? Né? Isso é um problema com o qual, né, a ética vai se preocupar e que diversos filósofos e filósofas apresentaram concepções diferentes. Mas, para a aula de hoje, né, nós decidimos exatamente trazer a concepção de solidariedade e progresso moral, como eu já disse a vocês, um filósofo norte-americano estadunidense chamado Richard Rorty. Né? Portanto, nós chegamos aí àquilo que é a temática da nossa aula, né? As noções de solidariedade e progresso moral, segundo Richard Rorty, que nasceu em 1931 e faleceu em 2007. O Richard Rorty, ele é um filósofo, né, conhecido por ser um filósofo pragmatista, na verdade neopragmatista. Mas o que isso quer dizer? A filosofia pragmatista, na verdade, ela traz uma concepção de filosofia que tenta se aproximar das coisas mais úteis da vida humana, né? Pensa uma filosofia que não esteja tão voltada para questões transcendentes, questões que, enfim, não estejam ligadas diretamente à prática humana. Né? O pragmatismo vai se preocupar, por exemplo, com questões, o que nós podemos fazer para viver melhor, por exemplo, né? É esse o sentido de pragmatismo, né? É uma filosofia que está voltada mesmo para o cotidiano, para a ação, né? O Richard Rorty costuma dizer em algumas obras que o filósofo, a filósofa, eles devem ser muito próximos, por exemplo, do engenheiro, ou, enfim, de alguma outra profissão que esteja ligada mais, ou do médico, que esteja ligada mais à prática, né? E aí o filósofo poderia, sim, contribuir, né, nesse sentido de utilidade. É claro que o pragmatismo sofreu muitas críticas por essa concepção, mas é uma filosofia que é muito válida e que, como vocês vão ver, né, tem uma contribuição muito importante para nós pensarmos a questão do sofrimento humano. Tudo bem? Então, nós vemos aqui que para o filósofo Richard Rorty, e aí nós vamos apresentar aqui agora, né, o que esse filósofo entende por solidariedade. A solidariedade consiste no aumento da nossa sensibilidade em relação ao sofrimento do outro
inclusive daquelas pessoas que aparentemente são diferentes de nós. O que o Richard Rorty quer dizer com solidariedade? Ser solidário para o Rorty, né, consiste exatamente nisto, em que nós comecemos a cada vez mais nos tornar sensíveis, no sentido mesmo de sensibilidade ao sofrimento do outro, mesmo daquelas pessoas que nós aparentemente tomamos como diferentes de nós. Por exemplo, como pessoas que saem de uma outra nação em busca de uma vida melhor em outro país, e que aparentemente nós não temos nada a ver com essas pessoas, mas o fato de nós termos conhecimento de que existem pessoas que passam por um sofrimento desta natureza, né, a fim de alcançar uma vida melhor, né, isso já é motivo suficiente para que nós nos tornemos solidários ao sofrimento dessas pessoas. Né? É esse o sentido de solidariedade para Richard Rorty. E como eu disse a vocês, a filosofia pragmatista dele, não é, tem esse sentido mesmo útil, né, porque ele está falando de nós, né, nos condoermos, de nós nos tornarmos, enfim, sensíveis ao sofrimento do outro. Bom, e aí esse filósofo ele tem uma noção de progresso moral. Né? A gente trouxe aqui a imagem, que é na verdade tem a bandeira de um certo país aqui, mas aqui há vários médicos, né, de diferentes países que em meio a esse problema pelo qual nós estamos passando agora, que é uma grave pandemia, eles decidiram deixar suas famílias, sair de seus países para ajudar pessoas, né, de outras nações, pessoas que aparentemente não têm nada a ver com eles, né, mas eles, enfim, né, tomaram essa decisão. E aí nós trouxemos essa imagem para exemplificar isso, né, que é um exemplo de progresso moral, que é a pessoa deixar sua própria família em meio a uma pandemia para ajudar outras pessoas em outra nação, é um exemplo claríssimo do que nós estamos querendo chamar aqui de solidariedade. Porque aqui há um exemplo claro de pessoas que se tornaram sensíveis ao sofrimento de outros, né? Sem saber, enfim, o que é específico daquela nação, se aquelas pessoas pensam igual ou não. O que importa aqui é que essas pessoas estavam sofrendo e eles se dispuseram, enfim, né, a ajudar em relação ao sofrimento desses outros. Progresso moral, portanto, para Richard Rorty, consiste exatamente nisso, né? Em nos tornarmos cada vez mais sensíveis ao sofrimento do outro. Melhorar, enquanto seres humanos, para Richard Rorty, é isso. Né? E aí, vários exemplos podem entrar nisso. Né? Nós podemos nos tornar melhores do ponto de vista humano quando nós lutamos, por exemplo, contra o racismo. Nós podemos nos tornar melhores quando nós lutamos, por exemplo, de várias formas possíveis contra a desigualdade social, com os instrumentos possíveis que nós temos, né? Entende? É esse o sentido de progresso moral para Rorty. Mas aí, embora eu tenha citado aqui alguns exemplos, vocês podem perguntar, tá, tudo bem, professor, esse filósofo está propondo que nós nos tornemos melhores, né, do ponto de vista moral, ele está propondo uma noção de progresso moral, mas como alcançar isso? Porque parece que fica muito fácil, né, você só propor uma solução e dizer, não, nós temos que nos tornar sensíveis. Sim, mas como ajudar? Né? Como se tornar solidário nesse sentido? E aí, o Rorty vai ter uma concepção muito interessante. E, inclusive, ele foi muito, não vou dizer odiado, mas talvez a palavra seria odiado mesmo, por alguns colegas, né, da área de filosofia. Porque o Rorty vai dizer, olha, para que nós possamos nos tornar mais solidários, não é a teoria que vai ajudar, né? Não é a filosofia enquanto teoria que vai nos ajudar. Não adianta nós lermos tratados filosóficos, criar sistemas filosóficos para tentar falar sobre solidariedade, enfim, falar sobre ética. Né? Para o Richard Rorty, um meio útil, né, e o principal meio para que nós possamos progredir do ponto de vista moral é exatamente a literatura. E o Rorty vai dizer, né, segundo Rorty, a literatura seria um dos principais meios para a realização de uma sociedade solidária. Como assim a literatura, professor? Cabe fazer uma nota. Quando o Rorty fala de literatura, ele não está falando só especificamente por exemplo, de romances, contos, não é isso. O Rorty, quando fala de literatura, é uma concepção ampla que engloba diferentes tipos de narrativas. Então, para o Rorty, né, nós podemos nos tornar cada vez mais sensíveis ao sofrimento do outro, nós podemos nos tornar cada vez mais solidários, por exemplo, assistindo documentários, por exemplo, assistindo novelas, por exemplo, lendo histórias em quadrinhos,
como eu trouxe aqui o exemplo da Turma da Mônica, né? A contribuição do Maurício de Souza, por exemplo, para o nosso país é muito, muito importante. Por quê? Porque você vê pessoas ali né, crianças com diferentes concepções, convivendo no mesmo espaço, com diferentes visões de mundo, né? E aí, na perspectiva do Hort, isso poderia, portanto, nos fazer conhecer, ter a consciência, né, de que existem pessoas diferentes no mundo, por exemplo, né? Bom, voltando aqui, uma outra nota que seria interessante fazer em relação a essa questão da literatura. O Hort, ele também vai propor, além dessa concepção geral de literatura, o romance, não é, como um meio bastante adequado para que essa solidariedade possa ser desenvolvida. Por quê? Porque para o Hort, né, diferentes personagens, em que cada um tem o direito de ser compreendido com a sua concepção, né, isso significaria, por exemplo, a ideia de que nós devemos conviver num certo espaço democrático, independente da cor da pele, independente da forma de amar, né? Então, para o Hort, nesse sentido, a literatura tem um papel importantíssimo, né? Daí, nós podemos ver, partindo da reflexão do Richard Hort, a importância de projetos na área de filosofia e literatura que buscam exatamente levar esse tipo de conhecimento para aquelas pessoas menos favorecidas, para aquelas pessoas que, enfim, não podem ter acesso por meios financeiros, né? E aí, isso seria um ponto positivo do ponto de vista ético, partindo da reflexão do Richard Hort. Bom, nós chegamos assim às nossas considerações finais. Na aula de hoje, nós podemos ver o quê? Primeiro, nós fizemos uma revisão acerca da aula anterior, né, que tratou exatamente da questão da liberdade e responsabilidade a partir do contexto da pandemia. Nós vimos o problema do sofrimento humano, que pode se apresentar em diversas perspectivas, e a partir dessas perspectivas nós chegamos a um problema, que é o problema, né, de como eticamente nós podemos, né, enfim, nos tornar melhores como seres humanos, como nós podemos, enfim, realizar isso que nós chamamos na ética de solidariedade. E aí, para pensar essa noção, nós trouxemos duas concepções básicas do filósofo norte-americano estadunidense Richard Hort, que foram as noções de solidariedade e progresso moral, que consistem exatamente nesse aumento da sensibilidade em relação ao sofrimento daquelas pessoas que aparentemente são diferentes de nós, mas só aparentemente, né? E aí a gente pode pensar uma gama de questões a partir dessa noção. Por fim, dessas noções. Por fim, nós vimos que, para Richard Hort, a literatura, né, não só enquanto romance, contos, mas também enquanto documentários, enquanto desenhos, né, histórias em quadrinhos, novelas, poderiam, de alguma forma, nos fazer realizar essa solidariedade, né? Pode nos fazer com que nós nos tornemos mais sensíveis ao sofrimento dos outros. Bom, gente, a aula de hoje nós ficamos por aqui, agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.